Eita, que bom que a luz voltou. Glória a Deus, não é mesmo? Tava aqui sem luz, esperando chegar. O tempo tá feio lá fora, parece que vai cair um toró. Mas vamos ficar aqui na fé, orando a Deus para que, mesmo que caia essa chuva, que ela venha uma chuva bem mansa, né? Mesmo que seja um toró, mas que venha mansa, que não prejudique a vida de ninguém. Muitas pessoas por aí que moram em lugares, né, assim, perigosos, nós precisamos pedir a Deus que mande a chuva mansa e moderada para que as pessoas não corram risco por aí, não é mesmo? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos, né? Hoje eu vou falar sobre o Salmo de número 41, já estou com a Bíblia aqui na minha mão. Nós vamos falar sobre esse salmo, né? O salmo que Davi escreveu também para entregar ao músico mor, onde ele fala sobre a traição do inimigo e o socorro de Deus, não é mesmo? O socorro de Deus. Então, eu vou falar sobre esse salmo. Estava dando uma olhadinha aqui. Vou falar sobre o salmo de número 41. Gostaria muito que você, novo, que está chegando aí, se inscrevesse no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, né? E na palavrinha todas. Aperte também na mãozinha, né? Para que o nosso canal saiba que você está aqui presente, que você está gostando do conteúdo que eu venho trazer aqui, tá bom? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, então, do livro de Salmos. No final, quando terminar, né, de a gente interpretar esse salmo, né, de a gente entender o que o salmista quis passar aqui, você vai compartilhar o salmo, tá bom? Compartilhe com uma pessoa amiga, quantas pessoas você sentir no coração, mas não deixe de compartilhar, tá bom? É importante que se compartilhe, é importante também que você dá um like aí, né? E no sininho também, para que o canal possa saber que você está aqui presente, que você está gostando, tá bom? Eu vou ler então o salmo e depois que eu ler o salmo, então, aí eu vou então falar alguma coisa, vou falar sobre a explicação que está aqui na nossa Bíblia também, tá bom? Então, me acompanhe, por favor, preste bem atenção. O Salmo diz assim: a traição dos inimigos e o socorro de Deus. O versículo 1 começa dizendo que bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doenças. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs. No seu coração amontoa a maldade, saindo para fora. E é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam mal, dizendo: uma doença massa ele tem apegado. E agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tenha piedade de mim e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfe de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de séculos em séculos. Amém e amém. Então esse salmo é um salmo que está falando, está mostrando aqui nesse salmo que bem-aventurado é aquele que ajuda uma pessoa necessitada. O Senhor sempre o livrará
de coisas terríveis que possam vir a acontecer. Deus sempre abençoará essa pessoa bem-aventurada na terra, nessa terra em que nós vivemos, porque Deus vai sempre tirar das mãos do inimigo, né? Fala também que o Senhor sustenta no leito de enfermidade. Quando a pessoa cai doente, Deus está sempre presente, sustentando para restaurar a vida dessa pessoa, tirar a pessoa da cama e dar saúde para a pessoa. Nesse salmo também diz que o Senhor tem piedade das pessoas que o buscam sinceramente, né? Mesmo que tenha pecado contra ele, né? Que tenha cometido algum tipo de pecado, Deus, ele tem piedade da pessoa, da alma daquela pessoa, porque a pessoa foi até ele e confessou os pecados. Falou sobre os inimigos que falam mal, né? Dizendo que se Deus não olhar, a pessoa pode vir a perecer, né? E aí o nome do Senhor não é glorificado. Então, esse salmo, Davi está falando sobre a bem-aventurança e a solidariedade para com uma pessoa mais necessitada, para com uma pessoa pobre. Você entende? Eu vou ler a explicação aqui, então, e depois eu vou continuar falando. Diz assim, no versículo 1 está falando, feliz é quem atende o necessitado. Então, parte da almejada felicidade que as pessoas buscam poder ser encontrada se elas tiverem compaixão por aqueles que estão sofrendo. Quantos desejam cantar louvores, adorar e fazer estudos bíblicos para agradar ao Altíssimo, mas ignoram os aflitos e injustiçados? Quem ajuda e encoraja na fé o seu semelhante, recebe do Senhor o mesmo tratamento, e em nenhum momento ele o desamparará. Então, aquele que está sempre ajudando alguém, Deus não desampara. E aí está dizendo como buscar ao Eterno. Como buscar ao Eterno está dizendo aqui. O salmista compara o anseio da sua alma pelo Todo-Poderoso com a busca desesperada de um servo por água em lugares secos e ermos. Assim como a sede é visível no animal, que brama e corre incansavelmente em busca de água, e ao encontrá-la tem suas forças renovadas. A nossa busca pela presença e comunhão com o Altíssimo deve ser intensa, a fim de sermos saciados. Também fala sobre a sede de Deus, do Deus vivo. A sede é uma característica que distingue a condição espiritual de alguém. Aqueles que vivem sem essa sede estão como os mortos, que não possuem desejo algum. Já aqueles que até têm essa sede, mas não se satisfazem, estão na eminência de morrer na fé, pois assim como o corpo físico precisa ser sustentado, a alma precisa ser saciada. Mas, infelizmente, muitos têm sede de fama, sucesso, dinheiro ou amigos, mas não são sedentos a Deus. Você está entendendo? Então, esse salmo, aqui é a explicação da Bíblia. Agora eu vou falar o que eu acho. Então, esse salmo, ele está mostrando que bem-aventurado será sempre aquele que atende uma pessoa necessitada, que atende uma pessoa que é pobre, né? Bem-aventurado é aquele que considera o pobre.
né, que atende às necessidades dele. Então, esse salmo é um salmo também que fala, ao mesmo tempo que ele está falando sobre a solidariedade, né, ele está falando sobre a lamentação e sobre um louvor, sobre louvor para Deus, né? Porque também mostra, porque no Salmo também está mostrando a vitória do Deus Salvador, né? Nesse caso, ele está falando sobre a vitória do Deus Salvador naquela época lá em Israel, mas o nosso Deus é um Deus Salvador e é um Deus vitorioso, independente de qualquer coisa, né? Ele está sempre nos ajudando, porque ele sempre vence os inimigos, como ele venceu os inimigos que desejavam mal e principalmente ele venceu a Satanás naquela época e também vencerá, né? Continua vencendo aqui nos nossos dias. Esse salmo está mostrando que é um salmo de lamentação, um salmo de solidariedade para com o próximo e um salmo de exaltação, exaltando o nome do Senhor. Você entende? Então Davi, ele estava revelando a sua dor, né? Ele estava revelando a dor dele por causa de uma grande enfermidade que ele teve na época, né? Ele ficou doente, ele ficou enfermo, tanto físico como emocionalmente, como nas coisas dele, como diante do povo dele. Então, por causa dessa enfermidade, mas Davi ele tinha a plena convicção, né? Ele tinha a certeza de que Deus o livraria de todas essas enfermidades, né, causadas lá na época, né, de todo o mal, porque os inimigos dele queriam ficavam perseguindo ele, na verdade, queriam que ele morresse, né? Queria que ele desaparecesse, então eles queriam que ele morresse. Então Davi, ele ficou muito triste com isso, mas ficava aflito, pensando um monte de coisa, então ele buscava a Deus, mas ele confiava que mesmo nessas situações difíceis que ele passava naquela época, ele tinha certeza de Deus com ele. E até os amigos que ele pensava que eram amigos dele, os amigos o traíram, muitos traíram. E fora, ele enfrentou muitas situações difíceis, né? Fora outras coisas. Então, ele olhava o tempo todo para Deus, ele olhava para Deus. Então, quando diz que bem-aventurado é aquele que considera o pobre, que está falando, bem-aventurado, quer dizer, né? Bem-aventurado é aquele que considera o pobre, ou bem-abençoado, né? Ele está dizendo que Deus considera as pessoas necessitadas e livra de todos os tempos difíceis, de todas as coisas difíceis que acontecem. Então, ele abençoa a pessoa que é bem-aventurada, que é feliz, porque está sempre na presença de Deus, porque essa pessoa é uma pessoa solidária e está ajudando uma outra pessoa necessitada. Então, o que está mostrando? Que Deus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim. Então, nós precisamos sempre caminhar, né, com Deus. Precisamos estar sempre buscando a Deus, né? Como Davi fazia, tantos homens do passado, né? Aqueles homens guerreiros e mulheres também, né? Então, a gente precisa estar caminhando e nos purificando para que a gente possa ter mais fé, né? Aumentar mais a fé em Deus. Por isso que fala assim: todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Isso é Davi falando, contra mim. Imaginam o mal, dizendo, uma doença má se ele tenha pegado, e agora que está deitado, não se levantará. Então, aqueles que eram inimigos falavam, vai pegar uma doença má nele, ele não vai se levantar mais. Tomara que ele desapareça. Queria que ele desaparecesse, estava dizendo que tomara que ele morresse, não é mesmo? Então, Davi, ele se humilhou muito, muito para Deus, né? Ele se humilhava para Deus,
diante da situação, das circunstâncias que ele vinha passando, né? Ele se sentia inferior, né? Devido às suas próprias, devido às próprias coisas, né, que aconteciam na vida dele, devido às circunstâncias. Então, ele ficava aflito, né? Ele teve necessidade, vários tipos de necessidade na vida dele. Né? Na época que ele sofreu muitas decepções, muitas coisas aconteceram. E assim somos nós. A pessoa que é humilde, ela se sente muito inferior, né? Ela se sente inferior às outras pessoas devido às circunstâncias que ela vem passando. Você entende? Devido às coisas que vem passando, às vezes até financeiramente, né? Então, esse salmo está mostrando que aquele que tem intimidade com Yeshua, com Deus, né? Com o nosso Criador, são pessoas que são pessoas generosas, né? Que ajuda um necessitado, que ajuda uma pessoa pobre, né? Que carrega consigo a solidariedade, você entende? E aí Deus o mantém vivo e abençoado sobre a terra. Quando diz, então, como está dizendo, Deus o mantém vivo e abençoado. Porque mesmo que ele fique doente, Deus dá o livramento, vai sustentando a pessoa para que a pessoa tenha força e volte, né, a ter saúde. Então, aí Deus mantém ele vivo e abençoado sobre a terra. Quer dizer, quando nós estamos doentes, né, às vezes a gente adoecendo por alguma coisa, acontece alguma enfermidade, então a gente tem que se apegar ainda mais com Deus para que Deus nos dê o livramento e vai nos sustentando, né, para que a gente possamos ficar abençoados, ter uma vida saudável, né, sobre essa terra, né? Então os abençoados daquela época também, e nós aqui, nós temos que ter a esperança, né? Aquelas pessoas da época de Davi lá em Israel, elas eram pessoas que tinham a esperança em Deus, você entende? Então, aqueles israelitas, né, que falam, né, israelitas, é isso. Eles tinham essa esperança e eles eram fiel a Deus, você entende? Então, Davi tinha um pacto com Deus e eles também tinham um pacto com Deus e eles se fortaleciam devido a esse pacto, essa fé, essa esperança, essa confiança que eles tinham com Deus. Então Deus sustentava eles e livrava todos eles, desde Davi até todo o povo, né? Então, mesmo que a intervenção de Deus venha demorar nas nossas vidas, às vezes nós queremos uma coisa, né? Às vezes está acontecendo coisa, então mesmo que venha demorar, nós temos que ter aquela confiança que o poder de Deus é sustentador, que ele nos sustenta e o poder de Deus nos fortalece. Então, ele está sempre nos fortalecendo, porque nós temos a plena confiança nele, nós temos a certeza que Deus é conosco, você entende? Então, aquele que é íntegro, que embora tenha os seus erros, os seus pecados, mas que confessam a Deus, Deus o sustenta e Deus dá um jeito de sempre ajudar, né? Então, às vezes nós também pensamos que temos amigos tal, e esses amigos da gente, quando vê que a gente está passando situação difícil, eles se tornam inimigos da gente. Por isso que a confiança tem que estar em Deus, não em pessoas ao nosso redor. Você entende? Tá certo que alguns são pessoas que nós podemos confiar, sim, mas dê crédito
dê crédito a Deus, porque às vezes é aquilo que eu já falei, às vezes a pessoa vem para te dar um conselho, falar alguma coisa, e aí você até pode receber o conselho daquela pessoa, mas se não for confirmado no seu coração, não faça, porque não é de Deus, porque às vezes o amigo se torna inimigo, você entende? Então, estar diante de Deus é a nossa maior recompensa. Estar diante de Deus é a nossa única esperança, é a nossa segurança, é a nossa fortaleza, porque Ele nos fortalece. Então, nós precisamos estar sempre confiando em Deus, né? Pois, Davi, ele pedia proteção e a misericórdia de Deus, você entende? Ele pedia proteção, por isso que diz assim, porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Então Davi está dizendo, ele tinha confiança e ele pedia nesse sentido, ele estava pedindo a proteção e a misericórdia de Deus diante de todos os inimigos dele para que ele pudesse dar o pago. Não que ele fosse fazer mal para aquelas pessoas, mas para que todos pudessem ver que ele tinha um Deus poderoso que sustentava ele, que dava força a ele, né, que protegia ele. Então, da mesma forma que Davi fazia, nós devemos buscar e confiar no Senhor nosso Deus, né? Pois é Ele que nos livrará e nos trará proteção em todos os dias das nossas vidas, você entende? Por isso, nós devemos estar sempre confiando, tendo a certeza que Deus é conosco. A nossa maior segurança, a nossa confiança tem que estar em Deus. Por mais que outras pessoas venham querer te dar conselhos, você recebe de bom agrado, mas só faça aquilo que for confirmado no seu coração. Aquilo que foi confirmado, que está certo ali, que Deus falou assim, faça. Você entende? Aí você pode fazer com toda a segurança que vai dar certo, tá bom? Então, amanhã eu venho falar com vocês sobre o Salmo de número 42, que fala sobre a alma anela por servir a Deus no seu templo. Então, esse salmo já é um salmo que fala sobre o músico mor recebe entre os filhos de Core. Entre os filhos de Core. Amanhã eu vou dar uma estudada nesse salmo direitinho, vou procurar compreendê-lo e aí depois eu vou passar para vocês o que eu entendi dele, para que nós possamos ter entendimento, né, conhecimento dessa palavra de Deus que está aqui na nossa Bíblia, tá certo? Então, gente, olha, até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe vocês. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia, vamos idolatrar o nome do nosso Senhor e seguir a nossa vida, né? Nada de ficar com pensamentos negativos, com coisas que não vai te trazer benefício algum. Busca aquilo que vai te render, vai te levar para cima e vai te ajudar a crescer, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Deus quer, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.